Por muito tempo, o povo de Israel viveu sem um rei. Após a morte de Moisés e Josué, que guiaram o povo do Egito a Canaã, Deus levantou alguns homens que serviram de juízes, líderes entre o povo, a fim de libertá-los das mãos dos seus inimigos. Nos dias de Samuel, porém, o último juiz de Israel, o povo manifestou o desejo de ter um rei. Nesta ocasião, Deus conduziu Saul, da tribo de Benjamim, até Samuel, que o ungiu como rei. Saul era um homem de porte físico interessante aos olhos dos homens. 1 Samuel 9:2 diz que entre os filhos de Israel não havia outro mais belo do que ele. Dos ombros para cima, ele sobressaía a todo o povo. Quando Samuel o introduziu ao povo como rei, Samuel disse: Vocês estão vendo quem o Senhor escolheu? Pois em todo o povo não há ninguém semelhante a ele. Ao que parece, Saul era o rei perfeito aos olhos do povo. Apesar de tudo isso, Saul acolheu a missão de ser rei com humildade. Saul estranhou Deus o ter escolhido como rei, fazendo-se pequeno aos seus próprios olhos, pois alegou a Samuel: Por acaso não sou eu um benjamita, da menor das tribos de Israel? E não é a minha família a menor de todas as famílias da tribo de Israel? Por que então você me fala com tais palavras? Isso está em 1 Samuel 9:21. Saul também demonstrou misericórdia com alguns homens malignos que o desprezaram e recusaram a dar presentes a ele como rei. Após a primeira batalha de Saul como rei, quando livrou os homens de Jabes de Gileade da mão dos amonitas, alguns dentre o povo disseram: Quem são aqueles que diziam que Saul não deveria reinar sobre nós? Tragam-nos aqui para que os matemos. Todavia Saul reagiu respondendo: Hoje ninguém será morto, porque no dia de hoje o Senhor salvou Israel. Isso está em 1 Samuel 11, do 12 ao 13. Saul começou a reinar com 30 anos e reinou 42 anos sobre Israel. Saul travou várias batalhas e foi vitorioso. Porém, a história de Saul é marcada por duas desobediências que lhe custaram o reino. A primeira delas está no capítulo 13, logo no segundo ano do seu reinado, durante uma batalha contra os filisteus. Saul recebeu a ordem de esperar Samuel por 7 dias em Gilgal, pois Samuel chegaria e ofereceria sacrifícios ao Senhor. Como Samuel tardava e o povo se amedrontava e fugia, o próprio Saul se antecipou e ofereceu os holocaustos, alegando que fora forçado pelas circunstâncias. Em 1 Samuel 13:13, Samuel o repreendeu dizendo: Você cometeu uma loucura, não guardando o mandamento que o Senhor seu Deus lhe ordenou, pois o Senhor teria confirmado para sempre o seu reinado sobre Israel. Mas agora o seu reinado não subsistirá. Já no capítulo 15 de 1 Samuel, o Senhor ordenou que Saul guerreasse contra os amalequitas e os destruísse completamente, sem deixar vivo nem homem nem animal, por vingança ao que Amaleque havia feito na época do êxodo do Egito. Saul foi e atacou os amalequitas e matou a todos, exceto o rei e os melhores animais, que reservou para oferecer ao Senhor. Parece louvável sua disposição, mas o Senhor declarou a Samuel: Lamento haver constituído Saul como rei, porque deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Samuel foi a Saul e lhe declarou: Porque você rejeitou a palavra do Senhor, também ele o rejeitou como rei. Estes dois pecados de Saul podem parecer insignificantes aos nossos olhos e até fruto de boas intenções, mas Deus entendeu como desobediência
e rejeição à sua palavra. O caso de Saul certamente nos alerta para sermos fiéis a todas as palavras do Senhor. Deste momento em diante, o Espírito do Senhor já não estava mais com Saul. Saul foi tomado de um espírito de inveja contra Davi por causa do prestígio que o povo lhe dava e passou a persegui-lo. Saul teve a oportunidade de matar Davi 2 vezes com sua lança, mas Davi conseguiu fugir. Saul tentou matar o seu próprio filho Jonatas ao saber da sua amizade com Davi. Saul chegou a matar o sacerdote de Deus, Aimeleque, e 85 homens da sua família, porque este havia ajudado Davi. Saul não conseguiu aceitar o fato de que Deus tiraria o trono dele para o dar a Davi. Antes, como 1 Samuel 23:14 registra, Saul buscava Davi todos os dias. Porém, Deus não o entregou nas suas mãos. Já no final da sua vida, o coração de Saul se amedrontou numa peleja contra os filisteus. Ele tentou consultar o Senhor, mas este já o havia deixado e não respondeu. Então, já entregue ao pecado, Saul buscou uma médium para consultar o já falecido Samuel. De alguma forma, Samuel apareceu a ele e anunciou a derrota dos israelitas e a morte de Saul e seus filhos. Naquela mesma batalha, o exército filisteu cercou Saul. Este então se antecipou e se suicidou, atirando-se sobre a sua própria espada. Os homens de Jabes de Gileade, aqueles que haviam sido salvos por Saul na sua primeira batalha como rei, vieram, pegaram os corpos de Saul e seus filhos, os sepultaram e jejuaram por 7 dias.